Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Este domingo, dia 12, é o sexto domingo após Pentecoste. E o texto é Mateus 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23, que é a parábola do semeador. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus prezados irmãos e irmãs, o que é importante nessa parábola? Logo no versículo 1, nós lemos assim: naquele mesmo dia. Que dia da semana foi? Não se sabe. Mas isso também não é importante. O texto continua: saiu de casa. Que casa? Dele? De algum discípulo? Alugada? Não se sabe. Mas isso também não é importante. Aí a multidão se ajuntou. Multidão vem do latim multitudo. E sabemos que uma multitude é uma multiplicidade de indivíduos que agem em conjunto para cumprir um objetivo comum. Quantas pessoas, no entanto, tinham nesta multidão? Ninguém sabe. Mas isso também não é importante. No versículo 3 diz: Eis que o semeador saiu a semear. Qual é o nome do semeador? Quem é ele? Na parábola não diz quem é. Mas pelo contexto podemos definir como sendo Jesus, ou os discípulos, ou os apóstolos, ou os pregadores da palavra em geral. O que é importante nesta parábola? Nós temos aqui 4 grupos de lugares onde a semente caiu. Versículo 4. Beira do caminho. Aí vêm as aves e comem. Não tem chance nenhuma de nascer. Não chega a se tornar uma planta. Versículo 5. Lugar pedregoso, com uma fina camada de terra. Nasce, cresce um pouquinho, mas o sol aparece e queima a plantinha pela falta de profundeza das raízes. Versículo 7. Outra semente caiu no meio dos espinhos, a capoeira. Nasceu e, na medida que vai crescendo, acaba sendo sufocada e morre. E no versículo 8 é terra boa. Agora sim. Esta semente nasceram, cresceram, produziram frutos na base de 100, 60
e 30 grãos por um. Nós percebemos aí que há um leve crescimento no desenvolvimento destas plantas. Só que Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se Jesus dissesse assim: cuidado, não é tão simples como parece. Vocês entenderam bem? Ouviram bem? Captaram de fato essa mensagem? Então Jesus continua dizendo no versículo 18: ouçam o que significa a parábola. Ouçam. E na explicação do versículo 19, Jesus cita pela primeira vez o maligno. Vem o maligno e arrebata, tira o que foi semeado no coração delas. Vamos exemplificar essa situação da seguinte maneira. Quando nós estamos num culto, a semente da palavra está sendo lançada, está sendo anunciada. Só que nós não estamos sozinhos. A ave é o maligno, que também está presente, querendo desviar a nossa atenção. Isto é, querendo que a palavra não chegue a brotar no solo fértil do nosso coração, tirando assim o que foi lançado, o que foi semeado. Verdade seja dita, né? É muito difícil permanecer atento todo o tempo durante um culto. Mas esta é uma batalha, esta é uma luta que empreendemos a cada segundo no culto, contra as investidas do maligno, que anda ao nosso redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. No versículo 20, o detalhe está na palavra logo. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A semente logo nasceu. Né? Confere lá no versículo 5. Mas quem são essas pessoas? São aquelas que ficam entusiasmadas e vibram inicialmente com a pregação da palavra. Mas não duram muito. Visto não ser profunda a terra, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A palavra foi anunciada, ela foi recebida com certa alegria, mas depois talvez até se tornou um incômodo, permaneceu no superficial e o sol queimou. Pessoal, isso eu já vi acontecer com quem fez a instrução de adultos. No início era uma alegria, né, um entusiasmo, mas depois, como não continuou a ouvir a palavra e se afastou também da comunhão, da casa de Deus, logo esfriou. E logo o sol queimou. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações do dia a dia, e talvez até aqui fala do interesse exagerado pelas riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas se tornam infrutíferas. É evidente que este não é o único risco que a palavra corre. Mas Jesus destaca aqui a riqueza como um grande concorrente, o grande opositor e vilão da mensagem do Evangelho do Reino. E por fim, Jesus termina a sua explicação dessa parábola falando das sementes que caíram em boa terra. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um.
Então são aqueles que ouvem a palavra como todos os outros ouvem, mas entendem a mensagem. Como assim? Qual a diferença destes com os outros ouvintes? Por que alguns ouvem e guardam em seus corações e outros não? O texto não fala. Digo apenas que este é mais um dos mistérios que somente Deus pode revelar e somente Deus conhece. Mas lembra, Jesus disse certa vez: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, o que é importante? Pergunta do início. Se não vejamos, são 4 tipos de solo apresentados nesta parábola. Mas a rigor são apenas 2. Existe o grupo de solo infrutífero e do solo que produz, que é fértil. E junto com isso, a semente. Vemos aqui, portanto, que o reino de Deus tem tudo a ver com a palavra. Ouvir e guardar, reter no coração. A palavra semeada em terra fértil é que produz os frutos. E é através dessa palavra que Deus estabelece o seu reino. Ser de Deus, ouvir a palavra e guardá-la no coração, nos torna membros do seu reino. O que é importante para nós? Permanecer fiéis a essa palavra, para assim produzirmos os frutos do Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Que o teu coração, irmão e irmã, seja sempre um terreno fértil para a semente da palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Criador, por Tua palavra o mundo foi criado, pela Tua palavra criaste tudo o que era necessário para a vida. Pelo poder da Tua palavra, semeaste a fé em nossos corações. Torna os nossos corações uma terra fértil, para que produzamos muito frutos. Que tenhamos em mente, como Tua igreja, a missão de semear a palavra em toda e qualquer tipo de terra, de solo, na confiança de que ela nunca voltará vazia. Olha para todos que estão enfermos e necessitados, cansados e oprimidos, os que sofrem e choram de tristeza ou de dor. Concede-lhes consolo em Cristo, coragem para tempos difíceis que passamos. Pedimos, humildemente, em nome de Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante o hino a seguir, vamos recolher simbolicamente as nossas ofertas. Você que é membro da congregação São Pedro, aqui no Pontal do Paraná. Lembrando sempre as bênçãos que Deus já derramou e ainda derrama sobre você, sobre a sua família. Você também deve pensar sobre o privilégio de poder participar da missão de Cristo, que Ele delegou à sua igreja aqui na terra, de lançar a semente da palavra. Você, como cristão, é um participante desta obra maravilhosa do Senhor. É por isso que existiu e existe a oferta, que vem desde o Antigo Testamento. Mantemos assim a obra de Jesus e cumprimos com a ordem dele: ide, pregai o Evangelho, através de nossas ofertas. Cada filho de Deus é um sacerdote e ofertante em potencial. Ninguém pode ficar fora do reino de Deus. A oferta faz parte da vida como filho e herdeiro deste reino.
participe. Que Deus te abençoe. Vamos cantar então o hino A Tua Palavra é a Semente. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos o cuidado que esse tempo exige e que a paz de Cristo encha os vossos corações e mentes. Tchau.